Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações agradecidos. Querido irmão, querida irmã, espero que você esteja bem. Para mim é uma alegria estar com você. Estamos aqui na TVI, no nosso programa Caminho do Céu. Nossa missão aqui é estender a mão a você e caminhar do seu lado, para que através dessa meditação que a gente faz, você possa entender o que é que Deus está pedindo de você e quais são os passos que você e eu devemos dar neste nosso caminho em direção ao céu. Nós estamos celebrando neste domingo que estamos meditando aqui neste vídeo a solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. Muito interessante que Jesus Cristo, ele escolhe reinar na cruz, ou seja, a cruz marca o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que para nossa consciência isso parece um absurdo, né? Como pode um rei querer a cruz? Como pode um rei escolher a cruz? Se a cruz é um lugar de sofrimento, se a cruz é um lugar de dor, como pode um rei todo-poderoso escolher a cruz? E aqui é importante para nós que, enquanto cristãos, nós nunca vamos viver sem cruz. Se Jesus escolheu a cruz, nós também devemos escolher a cruz. Não porque nós gostamos de sofrer, mas porque cada vez que a cruz entra na nossa vida, nós temos uma oportunidade de amar mais. Cada vez que a cruz entra no nosso caminho, nós temos a oportunidade de vencer aquela situação através do amor. Eu vou te dar um exemplo. Você está ali conversando com uma pessoa e de repente a pessoa começa a te ofender, começa a te maltratar, começa a dizer palavras grosseiras contra você. É claro que humanamente você tem a possibilidade de revidar, de enfrentar, de entrar naquela discussão. Mas eu também posso, através daquela situação, fazer um exercício de amor, ou seja, você pode me tratar mal, você pode me ofender, mas eu vou continuar sendo bom para você. Eu vou continuar te ajudando, eu vou continuar do seu lado. Não porque você fez algo que eu gostei, mas porque eu quero continuar do seu lado, mesmo que talvez você não mereça a minha presença. Isso é viver a espiritualidade da cruz. É entender que a cruz é o lugar onde Jesus escolhe reinar, porque a cruz, ela realiza na nossa vida o reinado do amor. Vou dar aqui um exemplo. Certamente você já passou por essa experiência. A experiência de alguém que teve uma atitude errada com você. Pisou na bola, te traiu e tal. Enquanto você vai guardando aquela mágoa, aquele ressentimento e aquele rancor, o seu coração fica mal. Mas quando você diz, eu tomo a decisão de perdoar, aquele perdão te liberta e aquele perdão te faz maior do que aquela situação. Quando eu não perdoo alguém, quando eu guardo o rancor, mágoa e ressentimento de alguém, eu fico amarrado a esta pessoa e amarrado a esta situação. Mas quando eu dou o perdão, eu estou me colocando acima daquilo que aconteceu, acima daquilo que me fizeram, acima daquilo que me falaram. Portanto, a cruz é o lugar, o espaço, não é, onde Cristo reina, ou seja, é o lugar onde o amor reina. E todas as vezes que nós enfrentamos uma situação de cruz na nossa vida, ali nós somos chamados a crescer no amor. Vou dar aqui um outro exemplo de experiência de cruz que certamente você já experimentou. Talvez no seu trabalho exista alguém que faz as coisas de qualquer jeito, que não está nem aí, que falta um monte, que faz o trabalho de qualquer jeito, que realiza as tarefas de qualquer maneira. E aí, qual é humanamente falando a nossa tentação? Poxa vida, se ele não se dedica, eu também não vou me dedicar. Se ele não se esforça, eu também não vou me esforçar. Como a cruz entra nessa situação? Poxa vida, eu poderia fazer de qualquer jeito, mas eu não vou fazer.
Eu poderia fazer empurrando com a barriga, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu quero que naquela situação o amor triunfe, o amor impere, o amor cresça. Enquanto os outros talvez façam de qualquer maneira, eu quero fazer da melhor maneira possível. É exatamente aqui que Jesus reina. Porque quando eu poderia fazer as coisas de uma maneira relaxada e preguiçosa, mas me esforço para ser fiel, para ser constante, para ser perseverante, aqui eu estou mostrando o reinado de Cristo na minha vida. Jesus não escolheu o mais fácil. Jesus não escolheu o mais tranquilo. Jesus não escolheu o mais prazeroso. Jesus escolheu a cruz. E através da cruz, Jesus nos ensina também a escolher aquilo que nos custa mais, não porque a gente gosta de sofrer, mas porque aquilo que nos custa mais exige de nós mais amor. E quando nós enfrentamos uma situação que nos custa mais, isso demonstra que nós temos um profundo amor dentro do meu coração, do nosso coração. Eu vou te dar um exemplo. Um dia eu, conversando com uma pessoa, que faz uma atividade, eu estava sentado vendo essa pessoa falar e fazer e atender e tal, E aí eu vi a entrega da pessoa, sabe, o empenho da pessoa. E no final, que terminou aquilo que ela estava fazendo, nós fomos conversar. E eu falei assim, nossa, você realmente deve amar isso que você faz, Você realmente deve amar essa tarefa que você executa. Aí a pessoa me disse assim, não gosto muito e não me sinto muito bem fazendo isso. Aí eu disse, nossa, mas não parece. Porque você tem tanto empenho, tanto amor, tanta entrega na sua atividade, que parece que é a coisa que você mais gosta na vida. E aí a pessoa me disse, padre, na verdade, o que eu mais gosto é de viver o amor. Muitas vezes, para viver o amor, eu vou ter que fazer aquilo que eu não gosto. E vou fazer aquilo com mais empenho, com mais entrega, com mais fidelidade, porque ali eu demonstro a grandeza do meu amor. Isso é lindo. Jesus não escolhe a cruz porque ele diz, eu gosto de sofrer, mas porque ele quer mostrar que através daquela realidade que dói, que custa, que sangra, ele quer mostrar a grandeza do amor. Assim a gente vai entendendo que as circunstâncias difíceis que entram na nossa vida, elas entram para nos fazer crescer no amor. Porque quem está disposto a amar deve estar disposto a sofrer. E quem passa bem pelo sofrimento cresce na capacidade de amar. A gente tem que entender que o amor e o sofrimento, eles compõem uma moeda de dois lados. De um lado está o amor, outro lado está o sofrimento. Madre Teresa de Calcutá dizia, é preciso amar até doer, porque se não dói, não é amor de verdade. Quantas vezes nós já experimentamos isso, não é? Eu não sei, você nos seus relacionamentos, talvez você tenha um amigo, um conhecido, que te traiu, ou que teve uma atitude que você não gostou. Ali você prova o seu amor. Porque você poderia simplesmente dizer, olha, essa pessoa fez isso para mim, eu não quero mais conviver com ela. Mas quando você diz, mesmo ela tendo essa atitude comigo, eu quero ficar do lado dela, o que você está fazendo? Mostrando a grandeza do amor. Aí entendemos que muitas vezes Deus permite as decepções, em primeiro lugar, para que o nosso coração se desprenda das pessoas. Porque muitas vezes somos apegados e fazemos das pessoas o nosso deusinho, Ficamos ali vivendo em função dela. Então a decepção nos desprende um pouco da pessoa. Amar, mas sem colocar o outro como centro da minha vida. E ao mesmo tempo, as decepções, elas vão provando a grandeza do meu amor. Porque se de repente uma pessoa teve uma atitude chata comigo, eu humanamente não queria nem mais olhar para aquela pessoa. Mas eu quero continuar sendo amigo dela, mesmo ela tendo certas atitudes que eu não gosto, porque eu escolhi estar do lado dela. Ou seja, eu demonstro a grandeza do amor de Deus que existe dentro do meu coração. Portanto, neste evangelho, eu gostaria de propor isto a você. Não tenha medo da cruz, não tenha medo do sofrimento.
Aquele que tem dentro do seu coração um grande amor, supera tudo, suporta tudo, enfrenta tudo, e ainda que aparentemente esteja derrotado, na verdade consegue vencer todas as coisas. Porque é isso que aconteceu com Jesus. Quando Jesus morre na cruz, não é a morte que mata Jesus, mas é Jesus que vence a morte. E todos aqueles que crescem no amor também vencem todos os obstáculos e todas as dificuldades. Creiamos nisso. O nosso Deus pode todas as coisas e o amor, que é Ele mesmo, agindo dentro do nosso coração, vence tudo, suporta tudo. Que a graça de Deus te ajude, que o Espírito Santo te fortaleça, que Nossa Senhora te acompanhe sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.